Olá, sabe quando duas condições parecem muito, mas muito parecidas na superfície, mas por dentro, no funcionamento, são completamente diferentes? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nas diferenças cognitivas entre o transtorno bipolar e a esquizofrenia quando aparecem em jovens, que é um desafio diagnóstico e tanto. Para entender esse quebra-cabeça, a gente vai seguir um roteiro quase de detetive. Primeiro, a gente entende o dilema. Depois, visita a central de controle do cérebro. Aí a gente analisa as pistas, ou melhor, as assinaturas cognitivas de cada transtorno. Compara as duas e, no final, a gente entende por que cada detalhe aqui é tão importante. Então, vamos começar pelo problema principal. Quando falamos de crianças e adolescentes, a linha que separa o transtorno bipolar da esquizofrenia pode ser incrivelmente fina, quase invisível. E isso é um dos maiores desafios da psiquiatria hoje. A grande questão que vai guiar a nossa análise é essa. Por que é tão complicado? Por que é tão fácil confundir as duas no começo da vida? A resposta, como a gente vai ver, não está só no que a gente observa no comportamento, mas em como o cérebro está funcionando por dentro. E olha só por quê. Se a gente olhar só os sintomas, superficialmente eles se sobrepõem muito. Irritabilidade, agitação, um pensamento meio bagunçado, problemas para dormir, dificuldade de se relacionar, tudo isso pode aparecer nos dois quadros. É essa semelhança que causa confusão. Por isso a gente precisa de ferramentas mais potentes para enxergar além. E aqui que entra a nossa lupa de detetive, a neuropsicologia. Mais especificamente, um conceito-chave chamado funções executivas. É investigando essa área que as diferenças começam a ficar bem mais claras. Funções executivas, que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Pensa no CEO de uma empresa ou na torre de controle de um aeroporto. São as habilidades que a gente usa para planejar, manter o foco, lembrar de várias coisas ao mesmo tempo e basicamente organizar a nossa vida mental. É o nosso sistema de gerenciamento. E esse esquema aqui mostra bem essa nossa central de comando. A gente tem peças fundamentais como a memória de trabalho, que é tipo a memória RAM do nosso cérebro. Ela segura a informação enquanto a gente a usa. E tem o controle inibitório, que é o freio para os nossos impulsos. É o jeito como esse sistema todo funciona que é afetado de forma bem particular em cada um dos transtornos. Agora, atenção porque essa é uma das pistas mais importantes da nossa investigação. Existe uma divisão entre funções executivas quentes e frias. As quentes são aquelas ligadas à emoção, à tomada de decisão que envolve sentimentos. Já as frias são pura lógica, tipo resolver um quebra-cabeça. Entender qual delas é mais afetada é o pulo do gato para diferenciar os casos. Certo, vamos abrir o nosso primeiro arquivo de caso. Qual é a marca, a assinatura cognitiva que o transtorno bipolar deixa no cérebro de um jovem? No transtorno bipolar, o perfil é mais específico, mais cirúrgico. A inteligência geral, o QI, geralmente não é afetada. O problema está em outro lugar. Sabe a capacidade de mudar de estratégia quando um plano não dá certo? Isso é a flexibilidade cognitiva, e é aí que a coisa pega. Também aparecem dificuldades em decisões que envolvem risco e na hora de ler as emoções dos outros. Ok, agora vamos para o segundo arquivo. Com a esquizofrenia de início precoce, a gente vai ver que o padrão cognitivo conta uma história bem diferente. Aqui na esquizofrenia, os problemas cognitivos não são um detalhe, eles são uma parte central da doença, e eles são bem mais espalhados, mais generalizados. As maiores dificuldades costumam aparecer na memória de trabalho, aquela nossa memória RAM, e na memória verbal. O cérebro parece processar as informações de forma mais lenta. E aqui tem um ponto que é absolutamente crucial: a trajetória. Não é só uma foto do momento, é o filme. Na esquizofrenia, as dificuldades cognitivas geralmente não são só mais graves, elas podem piorar com o passar do tempo. Essa natureza progressiva é uma diferença fundamental. Ok, momento da verdade. Vamos colocar os dois perfis lado a lado. É agora que a investigação mostra as pistas decisivas que ajudam a gente a separar uma condição da outra. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, no transtorno bipolar, a gente tem um padrão de déficits mais focado, mais específico. Do outro lado, na esquizofrenia, o impacto é mais global, afetando várias áreas de uma vez. A velocidade de processamento também é bem mais lenta. É o padrão do prejuízo e não só o sintoma que dá a resposta. Certo, mas no fim do dia, por que é que todo esse detalhe neuropsicológico importa na vida real? A resposta é simples: importa porque muda tudo. Porque um diagnóstico preciso que leva em conta esses perfis cognitivos é o mapa para o tratamento certo.
Ele permite que as terapias sejam focadas no problema real, seja para treinar a memória de trabalho na esquizofrenia ou a flexibilidade no transtorno bipolar. O apoio na escola se torna mais adequado, e isso, claro, leva a uma qualidade de vida muito melhor no futuro. Então, resumindo a nossa investigação de hoje, quando a gente aprende a olhar para além dos sintomas que estão na superfície e começa a entender como o cérebro de cada pessoa processa as informações, a gente ganha uma clareza que faz toda a diferença. E essa clareza é a chave para oferecer a ajuda certa na hora certa.